Oi, gente, sou o Matheus, professor de Sociologia, e hoje vou estar dando uma aula para vocês sobre o surgimento da Sociologia. Para começar, vamos falar sobre o contexto histórico. Dois eventos vão ser muito importantes para que a gente consiga pensar no surgimento da Sociologia posteriormente. Vai ser, então, o fim da sociedade feudal e, com isso, a consolidação da sociedade capitalista. A gente vai começar a pensar em outro modo de organização social depois dessa sociedade feudalista que a gente tinha com o feudalismo. Nessa sociedade capitalista, um evento vai ser muito importante para o nosso ponto da aula de hoje, que é a Revolução Industrial, que vai acontecer lá no século XVIII. Algumas características dessa Revolução Industrial vão ser os que eu coloquei aqui. Então, a gente tem o fim do modo de produção manufatureiro, que a gente tinha lá no sistema feudal. A gente vai ter transformações econômicas, políticas e culturais que vão se acelerar, já que a gente está mudando a nossa organização. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. E a gente também vai ter o surgimento de uma organização social mais complexa, que a gente também vai conseguir entender isso mais lá para frente. E, por último, a gente vai ter as mudanças no modo de produção. Então, a gente vai colocar pessoas em máquinas dentro de um processo de fabricação industrial. Né? Então, a gente sai dessa manufatura e a gente vai passar para o que a gente chama da maquinofatura, que é essa produção com máquinas e com operários. Essa nova inserção, né, dessa nova organização social vai causar mudanças no nosso processo de socialização das pessoas que viveram aquilo. Então, antes, a gente tinha, como aqui no slide, a gente tinha essa família de camponeses, né, bonitinha. Então, a mulher, o marido e o filho que vão trabalhar, vão produzir o que vão comer, produzir o que vão vestir, vão se relacionar entre si, ou então vão se relacionar com as pessoas que estavam em torno deles, né, com um sistema de troca, de produção, e eles vão largar isso, né, essa organização social do campo, pouco social, né, digamos assim, porque eles vão interagir muito mais entre eles e entre pessoas próximas, e vão para a fábrica. Né? Essa é uma característica muito comum no processo da Revolução Industrial. As pessoas migram do campo e vão para as fábricas. Nas fábricas, tanto o homem quanto a mulher e as crianças vão se colocar sobre esse regime de produção com máquinas muito diferente do manufatureiro. É uma jornada de trabalho de 16 horas, sem descanso, né? E aí eles vão estar inseridos nesse novo processo, saindo do campo e indo para a cidade. Vai ser um processo muito mais complexo. Por quê? Porque enquanto antes eles socializavam entre eles, com pessoas próximas, produziam o que consumiam e tudo mais, eles vão passar para o processo de socialização. Nesse processo de socialização mais complexo da sociedade industrial, eles vão ter que lidar com diferenças, vão ter que lidar com outras pessoas, vão ter que lidar com uma sociedade que vai apresentar novos obstáculos, digamos assim, para eles, sabe? Novas organizações. E essa nova organização vai ter consequências. Né? Então a gente vai ter o aumento da prostituição, do suicídio, do alcoolismo, o infanticídio, a criminalidade, a violência e as epidemias. Então as crianças vão começar a morrer, né? A gente vai ter o aumento da criminalidade, da violência. E o que acontece com tudo isso? A sociedade ela vai começar a se tornar um problema, ela vai se tornar um objeto que a gente vai poder investigar, porque ela está complexa, ela está dando para a gente eventos que antes não aconteciam. Então, com isso, a gente vai ter uma sociedade mais complexa, com novos eventos, que vai possibilitar para a gente um estudo para conseguir entender essa sociedade. Então, esquematizando tudo isso que eu disse até agora, a Revolução Industrial vai levar a gente até a formação de uma nova estrutura social mais complexa, onde a gente vai começar a ter o funcionamento da sociedade industrial, a gente vai lidar com a situação da classe operária e as transformações tecnológicas. Porque a gente vai começar a ter máquinas e tudo mais, né? Operários. Nesse período também, a gente vai começar a ter os operários que vão se revoltar contra o sistema de produção, contra essa carga horária, toda essa situação que eles passavam.
Daí então vai surgir o movimento ludista, né, o ludismo, que são aqueles operários que vão começar a quebrar as fábricas, as máquinas, na tentativa de mostrar sua insatisfação com o que estavam vivendo ali dentro. Então, o conjunto de tudo isso, toda essa sociedade complexa, vai levar a gente a refletir sobre a sociedade, as suas novas características, suas crises e transformações que ela passou. Então, quem que era responsável por investigar tudo isso? Eram homens que geralmente já estavam inseridos na ciência, né, e vão buscar introduzir mudanças nessa sociedade. Eles sempre vão estudar ela a fim de tentar mudar a realidade social que eles estão inseridos. Nesses grupos, né, esses homens vão se destacar três principais categorias: os liberais, os conservadores e os socialistas. Entre o pensamento desses três grupos, eles vão ter como ponto principal estudar essa sociedade para tentar ou manter a organização como está, para tentar transformar essa organização totalmente, ou eles vão tentar reformar, né, reformular essa sociedade que eles já estavam. Né, apenas alguns pontos, muito diferentes das pessoas que vão querer revolucionar, que vão pensar toda uma outra organização para além disso. Então, a gente pode pensar que a sociologia seria essa resposta intelectual para as transformações vindas com a Revolução Industrial. Já que a gente vai ter uma sociedade mais complexa, a gente vai ter novos processos de socialização e vai ter problemas sociais que vão poder ser estudados com essa complexidade social que a gente vai ter. Aqui tem algumas indicações para quem quiser saber mais ou ver mais coisas sobre o tema. Então tem esse filme, Os Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. É um clássico, né, para falar sobre a situação da fábrica, muito interessante. E o livro, que é Sociologia, da coleção Primeiros Passos, escrito pelo Carlos Benedito Martins. Para a gente terminar nossa aula, vou responder com vocês essa questão da Universidade Estadual de Maringá, da prova específica de Sociologia do vestibular de verão de 2011, se eu não estiver enganado. Então vamos lá. Sobre a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia como ciência, assinale o que for correto. 1. A consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma grande concentração da população no ambiente urbano, o qual acabou se constituindo em laboratório para o trabalho de intelectuais interessados no estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava. 2. A migração de grandes contingentes populacionais do campo para as cidades gerou uma série de problemas modernos que passaram a demandar investigações visando a sua resolução ou minimização. 4. Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados pela Revolução Industrial compartilhavam uma perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento econômico, baseado no modelo capitalista. 8. Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos operários nas fábricas, foram tema de pesquisa dos precursores da sociologia e continuam inspirando debates científicos relevantes na atualidade. E por último, a alternativa 16 diz que a necessidade de controle da força de trabalho fez com que as fábricas e indústrias do século XIX inserissem sociólogos em seus quadros profissionais para atuarem no desenvolvimento de modelos de gestão mais eficientes e produtivos. Vocês devem perceber que essa organização acho que é muito diferente da maneira como a gente costuma ver as provas, né? Que é A, B, C, D e E, marque uma correta. Na UEM é muito diferente. Na UEM aqui a gente usa o sistema somatório. Então tem as alternativas, vão ter verdadeiras e falsas, você vai marcar as verdadeiras, somar o número que elas representam e ter uma somatória desse resultado. É a partir dessa somatória que você vai pontuar na prova. Né? Então, se você pontua o número total, a soma de todas as questões corretas, você tira a nota máxima. E se você pontua apenas algumas corretas, você ganha nota parcial. Se você marca todas corretas ou algumas corretas e uma errada, você zera a questão. Então, segundo a correção da questão, a gente vai ter que as alternativas corretas são a 1, a 2 e a 8 e as falsas a 4 e a 16. Para a gente sintetizar aqui, eu vou só
responder as falsas. Por que elas são falsas, né? Então, a 4 vai dizer que os primeiros intelectuais que vão querer estudar a sociedade vão ver esse modelo capitalista como uma perspectiva positiva. Mas a gente viu que não vai ter só pessoas que vão pensar positivo em relação a isso, que vão querer manter. A gente viu que também vão ter intelectuais que vão querer revolucionar esse processo, né, inserir outro, ou vão tentar reformar ele, mudar alguns pontos desse processo. Então a 4 não está correta por isso. E a 16 vai falar sobre essa inserção dos sociólogos nas fábricas do século XIX. É errada porque a gente não pode pensar ainda no sociólogo, no inserir ele no processo de aplicação, porque a gente não pensava nisso, né? Nessa inserção do sociólogo, ou então na profissão do sociólogo, nessa consolidação, né, da sociologia, porque ela vai se estender ainda, né? A gente vai ter outros teóricos para a gente conseguir pensar ela de uma maneira mais completa e que vai levar a gente à inserção desses trabalhadores, desses sociólogos, dentro de um processo industrial para pensar ele. Então ela é errada, né? Nesse contexto que a gente está falando do século XIX, é um tanto quanto utópico, eu diria, pensar na inserção do sociólogo no sistema de produção, né? E essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.